Então, pessoal, reforçando, as vias condutoras do ar inicia-se aqui na cavidade nasal. Da cavidade nasal, o ar vem para essa região aqui, final da boca, que é a região de faringe. Da faringe, o ar entra na laringe. Da laringe passa para a traqueia. E a traqueia, que ela tem as regiões tanto cervical quanto torácica. Na região torácica, a traqueia vai se bifurcar em brônquios principais. Depois esses brônquios vão se ramificar nos secundários, depois bronquíolos terminais e alvéolos. A parte condutora de ar vai até os bronquíolos e a parte respiratória propriamente dita, aqui dentro dos lobos pulmonares, são os bronquíolos terminais com os alvéolos pulmonares. Tá? Já falamos da cavidade nasal, processo de limpeza, umidificação e aquecimento. Vamos agora para essa porção que é a laringe. Essa aqui é uma peça de pequeno ruminante, aqui é a laringe de um bovino, que é bem maior. Ela fica desse jeito aqui. Ela é uma via condutora do ar, o ar entra aqui, passa para cá, entrando na traqueia. Mas além disso, como a laringe é o primeiro compartimento do respiratório após a faringe, que é comum também ao digestório, a laringe ela tem uma importância que é a função de fechar o aparelho respiratório. Como? A laringe ela é um órgão que ela é formada por cartilagens. Ó. A parede lateral é cartilagem hialina, a última cartilagem cricoide é cartilagem hialina, o teto dorsal é cartilagem hialina, porém, aqui as aritenoides, porém, a primeira cartilagem ela é flexível, porque ela é uma cartilagem elástica, que é a epiglote, que ela consegue fazer isso e fechar. Quando? Quando a gente vai engolir, seja sólido ou líquido, a língua ela vai movimentar dentro da cavidade oral, ela vai até o céu da boca e volta. Além da língua movimentar, músculos dessa região aqui, da faringe, músculos do palato mole, também se contraem. E essas contrações estimulam esse fechamento. E o ato de fechar a laringe é chamado de bloqueio respiratório, porque não vai entrar no respiratório. Bloqueio respiratório. O líquido ou alimento que foi engolido, então ele vai passar por cima, que é por cima da laringe, e vai atingir o esôfago. O esôfago vem junto da traqueia, passa entre os pulmões, rompe o diafragma e chega no estômago, que é digestório. No respiratório vai estar fechado. Então a laringe ela é via condutora de ar e faz o bloqueio respiratório. Além disso, ela é uma porção mais dilatada e dentro dela a gente observa essas membranas aqui, ó, que são as cordas vocais. O ar que vem da traqueia passa aqui nas cordas vocais, vibra e quando chega na boca é a caixa de ressonância e a gente tem a produção do som característico de cada espécie. Então eu preciso da laringe com as suas cordas vocais para a fonação. Então a laringe ela é via condutora de ar, bloqueio respiratório e importante para a fonação. Da laringe vem a traqueia. Depois da traqueia a gente já vai ter brônquios, já vai estar dentro do pulmão. Então a traqueia é a última via condutora antes do pulmão. Nesse sentido, a traqueia vai ter uma função importante que é a limpeza fina do ar inspirado. A gente tem uma limpeza grosseira na cavidade nasal, mas qualquer sujeira que esteja na traqueia, internamente aqui, a gente vai ter um epitélio com muco e cílios. O muco fica na superfície do epitélio e ele adere partículas de sujeira e também micro-organismos que tenham entrado no ar. E os cílios vão fazer esse movimento, ó, de vai e vem, que a gente chama de movimento de varredura, varrendo o muco com sujeira de volta
a região aqui de faringe e esse animal geralmente vai engolir essa sujeira. Então, constantemente o animal está fazendo essa limpeza, tá? Que é importante para garantir que o ar que chega até os pulmões chegue puro. Aí uma questão de manejo. É necessário, seja em galpões, seja ao ar livre, o cuidado com a qualidade do ar em que o animal está. Num galpão, cuidar para não ter excesso de amônia, verificar a característica da cama, porque a amônia é tóxica, vai irritar o aparelho respiratório. Se é um animal a céu aberto, se é um confinamento de bovino, por exemplo, num chão batido, providenciar que umedecer essa região para não ter tanta poeira em suspensão. É comum num confinamento que você não tem esse cuidado, que tem muita poeira em suspensão, você chegar e ver animais com problema respiratório, escorrendo pelo nariz. Porque se tiver muita poeira, ele não vai conseguir limpar o suficiente, vai começar a prejudicá-lo. E também para que haja uma limpeza eficiente aqui na região da traqueia, esse muco ele tem que estar bem hidratado. O animal tem que ter acesso a água de boa qualidade em quantidade. Hidratar isso aqui para poder varrer e limpar. Se o animal está desidratado, o muco fica seco, difícil varredura, então eu tenho acúmulo de sujeira e eu tenho predisposição a problemas respiratórios. A traqueia, então, tem essa função de limpeza e observe a traqueia. Ela é formada por vários anéis de cartilagem. O número vai variar entre as espécies. Tá? Por que não é uma cartilagem única? Para ela conseguir o pescoço dobrar e dobrar a traqueia. Tá? Por isso são anéis. E esses anéis, dorsalmente, eles são incompletos. A gente vê que aqui é aberto. Ó. Quem fecha aqui é músculo traqueal. Eu não tenho cartilagem aqui. O anel ele é assim, aberto em cima e aqui só músculo traqueal que fecha. Para quê? Se eu preciso entrar mais ar, a traqueia consegue fazer expansão para entrada maior de ar. Então a gente diz que ela é um tubo rígido e flexível ao mesmo tempo com capacidade de expansão. Tem outra diferença entre as espécies, por exemplo, isso aqui é de pequeno ruminante. Tanto pequeno ruminante, deixa eu virar para vocês conseguirem ver, quanto ruminante de forma geral, quanto suínos, antes do brônquio principal esquerdo e direito, ele tem um outro brônquio aqui que é o brônquio traqueal, ele tem uma ramificação a mais. Essa ramificação a mais, o brônquio traqueal, vai garantir um lobo a mais pulmonar. Tá? É uma diferença estrutural. Os pulmões, então, eles vão abrigar os bronquíolos terminais e alvéolos, onde a gente vai ter a troca gasosa, a hematose. Tem que ser um ambiente preservado de substâncias químicas, de tóxicos, um ar puro, porque se eu tiver uma irritação e ocorrer uma inflamação do tecido pulmonar, eu vou ter dificuldade de fazer a troca gasosa, então menos oxigênio entra na circulação, menos energia o animal produz. E para preservar essa estrutura, a gente tem essa membrana aqui, ó, que reveste a víscera, que é a pleura visceral pulmonar ou pleura pulmonar. Ela mantém a superfície mais lisa, onde há um deslizamento, evitando o atrito dos pulmões, tanto com o coração. No vídeo do coração a gente mostra a pleura cardíaca também. E além dessas pleuras viscerais, a gente tem a pleura parietal, que é uma pleura que reveste o diafragma, que é um músculo que divide tórax de abdômen. A pleura que reveste o mediastino, que é toda essa região bem média do corpo. E a pleura que reveste internamente as costelas, que é a pleura costal. Então, tudo aqui dentro do tórax tem essa pleura, deixando o ambiente mais liso para minimizar atritos, o que poderia ocasionar algum processo inflamatório. Então, a estrutura ela é feita de forma a preservar o funcionamento também. E nós, como responsáveis pela criação animal, a gente tem que, no manejo, fazer o máximo para preservar esse funcionamento, essa anatomia animal, otimizar o uso deles, garantindo tanto maior saúde e bem-estar para esse animal, como também maior produtividade.